Duda e a gente vai começar agora uma série de vídeos em comemoração aos 10 anos do nosso leite café. Vão ser docinhos fazendo docinhos e eu espero que vocês gostem. Aproveitem os vídeos. Mestres, por uma questão de uma estética mais kawaii, todas as nossas meias de cilantro, eles estão arrumadinhos, com cabelo feitinho, unha feitinha, para deixar o vídeo mais bonitinho para vocês. Mas sabe o que também uma estética muito feia? Cabelo na comida. E também coisas aleatórias na comida de vocês. Então, para replicar esses vídeos, vocês vão ser o orgulho da OMS e o orgulho da Anvisa. E todo mundo vai lavar bem as mãos, tirar anel, pulseira, qualquer coisa que possa cair nas receitas de vocês e prender o cabelo e, se possível, usar também touquinhas para evitar contaminação. Combinado assim? Bom vídeo, repitem tudo certinho, hein? Sigam as instruções. Oi, mestres! Eu sou a Medina. Sou o Antônio Sonho. E hoje a gente vai ensinar a fazer hamburguer sonho, mas não a gente. A gente vai fazer os docinhos terráqueos mundanos, porque afinal, eu e o sonho somos docinhos mágicos personificados. Mas a gente vai aprender a fazer dos humanos, dos sonhos e do Lavan. A nossa receita vai ser levemente adaptada. Nós vamos fazer uma massa que vai servir tanto para os Lavans quanto para os sonhos. Então, segue os ingredientes. A gente vai começar fazendo a pasta de ancô com o feijão azul que a gente deixou de molho. É importante deixar ele de molho por no mínimo umas 4 horas para ele ficar bem molinho. A gente vai colocar ele na panela de pressão e vai cobrir com água e deixar cozinhando por mais ou menos uns 20 minutinhos até ele ficar bem macio. O molho dele é importante também para depois ele não ficar com gosto muito amargo e não dar gases. Fechou? Acho que é pro outro lado. É pro outro lado. Não. Ué? Fechou não. Foi! Foi. Não sabemos usar panela de pressão. Não se usa panela de pressão elétrica. E a gente vai deixar o nosso feijão cozinhando aqui até ele ficar bem molinho e pronto pra gente poder bater depois ele no processador. Para a nossa massa de sonho e yampã, a gente vai fazer uma massa doce simples. A gente vai usar fermento biológico, 2 colheres de sopa de açúcar, e leite morno. a gente vai mexer bem essa mistura e então deixar ela descansando por 15 minutinhos para o fermento poder ativar. Depois da mistura descansar por 10 minutos, a gente agora vai adicionar ovo, açúcar, Calma aí. Açúcar não, é sal. sal, na verdade, e farinha. Você pode sovar na mão. Como a gente tem a possibilidade de sovar numa panificadora, a gente Vai fazer vai na fazer máquina. isso. A gente vai deixar a máquina sovando por 10 minutinhos. Enquanto a nossa massa fica sovando aqui na panificadora, eu tenho uma entrevista pra você, Sonho. Por que sonho é o seu favorito? Ué, Explique. qual é o seu doce favorito? Não digo, é surpresa, claro. É muito básico, será que ter sonho com um doce favorito? Eu acho que é arquiteto. Um doce brasileiro. Isso, É um doce nacional brasileiro. Não, eu gosto só, é um doce leve e bom, gostoso, bem doce. Você prefere sonho recheado de creme de confeiteiro, de doce de leite, de geleia? Olha, todos os doces são incríveis, tá? Todas as versões dos sonhos são incríveis, Perfeito pra tá? mim. Mas existe a versão certa, que é a versão de creme, que essa é a melhor versão, é a versão original, tá? Quem acha o contrário tá errado, mas tudo bem, a gente perdoa. Você não era doce, sabe? Às vezes não. Às vezes cai um sal no creme de confeiteiro, a gente tem que ser sincero. Gostei, foi diferente, né? Ah. Então, galera, hoje ficamos por aqui. Mas e Yampã? Qual que é o seu doce favorito, então? Meu doce favorito é sudoku. Será que é meu doce favorito? Eu acho que talvez eu tenha um doce favorito, que é um doce que não tem nenhuma personificação dele, nenhum doce mágico.
recheadas de maracujá. Eu acho que são talvez o favorito, não sei. Interessante, interessante. Outro doce brasileiro também, né? Carolina é brasileiro? Ah, pra mim é. Porque... Não, mas não pra é mim a versão brasileira do Profiterol. É, mas é a versão brasileira, então. Certo, né? Fim da entrevista. Fim da entrevista. Foi péssimo. Foi. Agora que a gente deixou sobando por 10 minutinhos, a gente vai botar um pouco de manteiga. A massa já está bem incorporada, a gente vai colocar essa aqui para dar uma consistência dela. Agora que a massa já bateu, os ingredientes já estão incorporados, a gente vai deixar ela crescer na querida panificadora até ela dobrar de tamanho. E ela vai ficar bem fofinha. Passamos agora então para o preparo do ancô, feito com o feijão que a gente já cozinhou na panela. E a gente vai acrescentar aqui no feijão cozido com um pouco de água, meia xícara de açúcar. Agora a gente vai bater bem com o processador até ele virar uma pasta bem consistente. Tcharam! E fica mais ou menos assim nessa consistência. Tenta deixar o mais homogêneo possível. Com a pasta do nosso feijão batida, a gente vai acrescentar ela na nossa panela e mexer em fogo baixo até começar a desgrudar do fundo. Vai ficar mais ou menos numa consistência parecida com um brigadeiro bem consistente. Enquanto a gente espera a massa, a gente vai fazer o nosso recheio de sonho. A gente vai botar todos os ingredientes na panela. Ah, nossa, você resumiu muito, isso ajuda tanto. Com os ingredientes já misturados dentro da panela, agora a gente vai mexer até levantar fervura e depois chegar na consistência de um creme firme. E enquanto a gente mexe, qual que é a história do sonho, afinal? Porque, para pensar aqui, o sonho e o ancô tem muita coisa em comum. Eles parecem primos distantes, mas... Será que são? A história do sonho começa lá atrás, no século XVIII, lá na Prússia, em 1765. Nessa época, a Prússia estava sendo invadida em Berlim. O rei mandou algumas tropas para lá, e no meio dessas tropas tinha um soldado que ele não era muito bom de ser soldado, pelo que eu vou falar. Rapidamente, os rumores dizem. Ele era um ajudante de padeiro e foi obrigado a ir para a guerra, só que ele era tão ruim em ser soldado que ele foi mandado embora, né? Só que quando ele voltou, ele teve umas ideias, baseado no que ele viu lá, ele lembrou das balas de canhão, né, que são aquelas de formato redondo, e decidiu fazer um doce baseado nisso. Doce bem bélico. Doce bem bélico. E o nome sempre foi sonho? O nome não sempre foi sonho, na verdade, né? Nessa época, devido a onde foi produzido, eles batizaram o nome de Berliner, né? Berliner. O que faz muito sentido, porque em Portugal eles chamam de bola de Berlim, é verdade. Olha só! Mas por que o nome pegou lá e aqui virou sonho? Então, até chegar aqui teve muitos processos, né? Ele ficou muito famoso lá em Berlim e depois ele se espalhou pela Europa e pelo resto do mundo também, né? Em alguns outros países tem uns outros nomes bem interessantes, como em Portugal, que tem o nome de bola de Berlim. Um pouco depois, né, os alemães trouxeram, nas migrações mais ou menos do século XIX, eles vieram aqui e trouxeram junto o doce. E ficou bem famoso aqui. E quando ele chegou em São Paulo, na década de 40, mais ou menos, entre décadas de 20 e 40, ele foi batizado de sonho. Por motivo nenhum. Não, por motivos olímpicos, não talvez. Não porque... Mas provavelmente ele foi nessa época, né, que eles colocaram o famoso recheio de creme de manteiga. E antes não era de creme de manteiga? Antes, né, o sabor oficial, né, o recheio oficial deles era de frutas, né, gelado de frutas. E em Portugal ele tem um recheio diferente também, né, as bolas de Berlim que eles chamam, elas têm um recheio de creme de gema, na verdade. Qual a diferença do creme de gema e do creme de manteiga? Eu acho que ela é levemente menos salgado, menos doce, talvez, não sei. Não sei. Se eu dei muita moral pra sua história. Mas veio aqui nessa época, em 1920, veio para São Paulo, ganhou esse nome. Inclusive, né, você perguntou se tinha alguma coisa a ver. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, talvez os portugueses tenham levado para o Japão. Mas, na época da década de 40, teve uma padaria que ficou muito famosa pelo sonho dela. E que foi a que espalhou o sonho para o resto do Brasil também, né? E relatos dizem que nessa época, os maiores consumidores de sonho eram japoneses, na verdade. Porque eles estavam muito acostumados com um doce que era sequinho, de pão, e tinha um recheio de azuki, né? Que era o pão. Passada! Quem diria, né?
Tem uma outra história também, que também é um pouco menos difundida, que é, na verdade, os criadores do sonho são... Os criadores do sonho, na verdade, eles são poloneses, né? Quem descobriu o sonho foram... quem fez os Berliners, na verdade, que foram os prússios, né? Eles pegaram dos poloneses em algumas das invasões nessa época. E aí, só que teve imigrações polonesas no Brasil também, né? No sul tem relatos de que eles chamam de ponte, né? Que é bem parecido com o sonho também, num doce redondo. No sul do Brasil, no século XIX também. Então tem essa rixa! Nossa, o Felipe já chegou na consistência boa, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Ele tá bem consistente, na verdade, achei que ele ia cair blocado. E eu acho que já tá bom de jogar no fogo, né? Ele tá bem bonito, na verdade. Com o creme já na consistência certa, agora a gente vai colocar ele pra gelar e cobrir com plástico filme em cima pra não ter a película. A nossa massa já cresceu de tamanho, ela já dobrou e agora tá bem grandona. E agora vai ser hora da gente moldar tanto os nossos ampãs quanto os nossos sonhos. A gente vai bolear a massa numa forma montada e tanto os ampãs quanto os sonhos a gente vai levar pro forno que a gente já tá deixando pré-aquecendo aqui. Ou, se você tiver a opção também, você pode fazer na air fryer. Ou os sonhos fritos em imersão no vinho óleo. Para os sonhos, a gente vai fazer bolinhas simples e levar elas para assarem sem recheio. No caso dos ampãs, a gente pode bolear elas e a gente vai rechear já com a nossa pata de ampô dentro para ele ir ao forno junto com a massa. E aí, então, nessa hora, como a gente vai fazer a massa assada, você pode fazer formatinhos ou outros desenhos em cima do seu ampã. Caso, eu vou tentar fazer um modelo clássico do ampã, que inclusive, você comentou que na década de 40 os sonhos foram muito famosos como japoneses aqui em São Paulo, por lembrar muito do ampã, mas a história do ampã e do sonho, na verdade, não é tão distante assim, quer dizer, mais ou menos. Então, tudo começa, na verdade, no século XVI, quando Portugal tentou colonizar a Ásia. Lembram dessa história? No século XVI, os portugueses chegaram até o Japão e fizeram várias trocas comerciais e culturais também com os povos japoneses, como trocas de costumes, de moda e de culinária. Inclusive, muitos vocabulários do Japão, que são palavras que vêm do português, surgem nessa época, como, por exemplo, você deve conhecer o tempurá, que vem de temperar, o konpeito, que é aquela balinha docinha, e o que estamos fazendo hoje, o pão, que vira pão em japonês. Então é nessa época que surge a palavra pão e o conceito de pão no Japão, porque como vocês devem saber bem, a alimentação básica no Japão é feita à base de arroz e não de pão. Então os preparos com trigo, fermentados com o fermento que a gente conhece, as leveduras, não eram comuns na culinária japonesa. Mas tá bom, os portugueses eles chegaram no Japão nessa época, levaram o pão, só que ele não fez muito sucesso, na verdade. A massa fermentada do estilo ocidental de pão que a gente faz, ela é muito salgada, muito ácida, o que não agradou muito o paladar do povo japonês. E de qualquer forma não teria adiantado muito, porque logo depois disso o Japão passou pelo período de isolamento e os portugueses foram chutados para fora da Ásia e acabou que a história do pão ficou só com a herança da palavra pão mesmo, que é pão. Aí tá bom, aí você pensa, ok, nessa daí surgiu os ampãs. Não, a gente pula pra bem depois. Para o começo da Era Meiji no Japão. Vocês devem lembrar que essa era de abertura do Japão para o Ocidente e que foi quando o Japão saiu desse seu período de isolamento local e começou a fazer outras trocas com o exterior. Uma coisa curiosa sobre o período Meiji é que muitos postos de trabalho deixaram de existir e outros passaram a existir. Como, por exemplo, que deixaram de existir foi a classe dos samurais e outros que começaram a existir, por exemplo, é o ofício de padeiro, como a gente bem conhece, fazendo pães mesmo. Só que vocês devem se lembrar bem que o gosto japonês ainda não dava muita bola para os pães, então não era uma profissão muito estimada assim. Até que com o fim da classe dos samurais, uma ex-samurai chamada Yasubei Kimura tentou começar a exercer o ofício de padeiro no Japão, mas tentando fazer a receita de pão que vem do Ocidente, como a gente conhece como, já sabemos também, eu acabei de contar, não era muito popular no Japão nessa época. E aí, meio frustrado que o negócio dele não estava indo muito pra frente, ele tentou mudar um pouco a receita japonesa do pão para o gosto japonês, usando como base da fermentação o fermento de sakadani, feito de arroz, koji e de água. Isso fez com que a massa ficasse mais fofa e menos rígida, mais adocicada e também mais palatável para o gosto japonês. Além disso, também ele recheou os pãezinhos com anko, e aí juntando o começo da palavra anko com a palavra para pão, que já existia no Japão, virou
E foi assim que o Wampan foi criado em 1875. Mas na verdade esse nem é o ponto alto dessa história, né? Porque ele ficou famoso ali perto da primeira padaria do Yasui Kimura. Mas o auge da popularidade do Wampan foi quando ele foi convidado pelo imperador Meiji para fazer um pão para ele. E ele simplesmente amou e ficou muito popular e popularizou o Wampan para todo o Japão nessa época. De certa forma, o Wampan foi o primeiro pão do Japão. Então acabou criando uma revolução cultural que não só trouxe o pão para o Japão, mas que simbolizou essa mistura dos costumes do Ocidente com os ingredientes japoneses e essa implementação da cultura exterior ao Japão durante a era Meiji. Tanto que tem até uma política de governo chamada Bunrei Kekai, que um dos lemas nos cartazes impressos tem até incluso venha presenciar as novas novidades do Ocidente, a luz elétrica, o gás e o Wampan. E um fato engraçado é que a padaria que foi criada no Wampan, a Kimuraya Shoten, ela existe até hoje no Japão e é um dos principais pontos turísticos para quem visita Tóquio. E ela fica lá no distrito de Ginza e até hoje eles fazem os clássicos Wampans, é um dos principais pontos de visita para quem quer saber um pouco mais da culinária japonesa. Aqui falando pro Japão aí, ó. Exatamente. Pegar o Wampan original. E é engraçado porque existem várias outras reinvenções da mídia sobre os Wampan. Acho que o que o pessoal mais conhece é o Wampan, por exemplo. É verdade. O herói feito de Wampan. E ele é bem O que você fofinho. tá fazendo? Tô tentando fazer um formato de um urso no Wampan. Wampan feio, tá tentando consertar. Tá feio! Tá feio, pode falar. Como as massas já molhadas, agora a gente vai passar elas a uma forma que está untada. E a gente vai deixar elas crescerem mais um pouquinho até levar elas pro forno. Isso vai fazer com que a massa fique bem fofinha e também bem verdinha por dentro. Você deve estar se perguntando se a gente está fazendo a mesma massa do Wampan e do sonho. E sim, estamos fazendo a mesma. A massa original do Wampan, como é vendida lá na Kimuraya Shoten, ela é feita com o fermento de sakadani. Então ela é um pouco mais aerada e tem aquela consistência do pãozinho japonês bem mais fofinha. Mas no caso aqui, para a receita brasileira, brasileirada que a gente está fazendo, serve as duas massas. Se você, como a gente já falou, você pode levar ela frita, mas a gente vai fazer assada. E será que vai ficar diferente? Será que eles vão ficar similares? Não sabemos. Vamos descobrir. E agora a gente deixa elas crescerem um pouquinho, Sim. enquanto o forno aquece. Vou deixar elas assim. A massa já descansou, agora a gente vai levar ela pro forno por 7 minutinhos, 10 minutinhos e ver quando ela ficar bem douradinha. Os nossos pãezinhos já assaram, eles já estão bem bonitinhos e douradinhos. E agora a gente vai tirar eles do forno com muito cuidado. Olha aí, ó, ficou ótimo que eu fiz o meu urso. Ficou muito lindo. Nossa. Caramba. Nossa. Os arroz já estão prontos e a gente pode só tirar eles da forma pra gente já comer. E os sonhos a gente vai partir eles no meio e deixar com o nosso creme, que já tá geladinho e fica geladeira. Olha que lindo, o ursinho. E tchau! Nossos sonhos então ficaram prontos! Finalmente chegou a hora da gente provar e ver se realmente o Wampan é a versão japonesa do sonho. Será que é? Ou será que o sonho é a versão brasileira do Wampan? Nossa, o pãozinho ficou bem consistente. Ficou muito bom. Muito bom. Gente, dá pra fazer sonho caseiro suquinho. Eles não são nascidos só da bateria? Não são nascidos só na bateria. Vou experimentar uma agora. Nossa! Tá quentinho? Fica com uma coloradinha. É verdade. Tchim, Muito bom. ficou bem bom. Eu gostei bastante. Talvez essa versão não tenha ficado exatamente igual ao japonês, mas muito bom. Essa mistura de massa combinou muito com o estilo do Wampan. Esse é exatamente o estilo de massa que não faria sucesso no Japão É, em sim. 1865. Isso é verdade. Eu acho
bem fofinha. O recheio também combinou bastante. O sabor melancô, ele é mais terroso. Na minha leitura, ele me lembra um doce de batata doce. E esses outros doces de velhinhos que existem. Mas ele é muito gostoso, muito adocicado e muito delicioso. A receita foi essa, Lestes. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o nosso canal e beijinhos ao pan. E você quem? Beijinhos do sonho. Calma, como